presidente, colegas deputados e deputadas. Senhor presidente, quero me ater nessa manhã aqui a mensagem do Executivo aí no pacote da reforma administrativa, da contenção de gastos, que foi enviada a esta Casa. A proposta, quero me ater principalmente à proposta de emenda constitucional que acrescenta os artigos 55, 56, 57, 58 e 59 ao ato das disposições constitucionais gerais e transitórias para instituir o regime de limitação de gastos e da outras providências. De tudo que está propondo o Executivo, senhor presidente, para conter gastos, para economizar, para poder fazer uma reforma administrativa, para adequar a realidade econômica e fiscal do nosso Estado ao momento de instabilidade econômica pelo qual passa o nosso país, eu penso que esse projeto aqui talvez seja o mais importante, porque é aonde efetivamente o Executivo pode estar controlando, junto com os demais poderes, o aumento dos gastos que tem todos os poderes no Estado, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, todos. O projeto aqui propõe 10 anos sem acréscimo, a não ser o IPCA, nas transferências, ou seja, no duodécimo que é repassado aos demais poderes. E aí a discussão é mais ampla, porque o duodécimo são recursos substanciais, todos capitaneados apenas por um local, por um lugar. Todo o dinheiro que advém da máquina pública do Estado vem através do Executivo e distribuído pelos poderes. Não adianta muito a gente falar em economia se nós não colocarmos nessa discussão os outros poderes também. Senão nós vamos ficar propondo aqui restringir direito de servidores, propondo aqui cortar recursos e investimentos, principalmente na área social, aonde são importantes, principalmente para os mais humildes, e a função do Estado que destine recursos para atender essa parcela importante da população. Ou nós vamos ficar discutindo aumento de alíquota na Previdência, também para jogar o custo em cima do servidor, e não vamos discutir isso com os outros poderes? Está correto? Tem que discutir isso com os outros poderes. Tem que discutir isso com a Assembleia, tem que discutir isso com o Judiciário, tem que discutir isso com o Ministério Público, e penso que o governo, quando manda esse projeto aqui para casa, faz o correto nesse sentido. Mas quero que o governo faça, senhor presidente, penso que tem que fazer o governo, mais do que isso. Porque o que vai dar o tom para todos nós, principalmente nós deputados, que agora, depois do Carnaval, vamos discutir com mais ênfase essa questão aqui dentro. O que vai dar o tom, o que vai mostrar para nós se essa reforma é para valer, se essa reforma é de verdade, se essa reforma é para conter realmente os gastos públicos, é ver se o Executivo, através desse projeto, consegue colocar freio também nos gastos dos demais poderes. Porque senão não adianta. Senão nós vamos colocar um monte de sacrifício no colo do servidor, principalmente do Executivo, e os outros poderes, como que é? Estão fora da crise, estão em outro planeta, estão numa ilha, não têm responsabilidade com isso? Então, penso, senhor presidente, que vai depender muito de como esse projeto chega aqui na casa e como que ele vai sair. Vai depender muito do que ficar demonstrado durante todo esse processo de discussão, qual que é a verdadeira contribuição que os demais poderes querem dar nesse momento de penúria que nós estamos passando. Uma parte. Quero saber, já vou conceder, deputado, quero saber se o Ministério Público está disposto a fazer economia.
quero saber se o Poder Judiciário está disposto a fazer economia, se a Assembleia Legislativa está disposta a fazer economia, se a Defensoria está disposta a fazer economia, porque senão não adianta, senão é para inglês ver. Dizer que vai fazer fusão de secretaria, que vai extinguir a subsecretaria e colocar em outro lugar, que vai fechar a Genva, isso é para inglês ver. Me perdoe, isso é para inglês ver. Vem aqui um secretário e diga para mim, vem convencer os deputados, qual que é a real economia gerada com a fusão de secretaria ou com a extinção? Nem o Executivo sabe dizer. Então fica um jogo de cena, na verdade. Olha, nós estamos reduzindo de 16 para 9, né, de 14 para 16 para 11 secretarias, estão fazendo fusão, mas está economizando o que nisso? O prédio da secretaria continua lá. Os servidores da secretaria continuam lá. O segmento que tem que cuidar não parou de ser cuidado. O que você está economizando? A secretaria que funcionava não sei aonde, vai passar agora a funcionar junto com a outra secretaria. Já funcionava. Então, isso, deputado Paulo Silva, antes de conceder a parte, eu penso que nós devemos nos ater àquilo que é fundamental na reforma, importante. É importante que se faça economia dentro do Executivo? Lógico que é, porque tem que dar o exemplo, é de lá que vem a arrecadação para pagar todo mundo, inclusive para distribuir os recursos do 10º para os outros poderes, mas é fundamental que nesse diálogo franco do Executivo com os demais poderes, nós possamos saber qual que é a real disposição dos outros poderes também de fazer corte, de cortar na carne, de economizar, né, de não deixar as despesas crescerem, porque senão nós vamos chover no molhado. Pois não, deputado Paulo Silva. Eu quero parabenizá-lo, deputado Amarildo Cruz, e tenho a mesma leitura de Vossa Excelência. E fiquei estarrecido ontem quando vi uma reportagem que um banheiro vai custar mais de 50 mil para ser reformado. Isso é para inglês ver mesmo, porque para Campo Grandense, para Sul Mato Grossense ver, não tem como. 50 mil você constrói uma casa, você constrói 2 casas. Um banheiro, reformar 50 mil, que economia que nós estamos fazendo? Então, eu acho que tem que ser visto com bastante cautela esse projeto que vem para cá. Eu sou base do governo, mas vou olhar com bastante cautela, porque se não houver uma economia verdadeira de todos os poderes, não contem com o meu voto. Parabéns. Muito obrigado, deputado Paulo Ciuffi. Agradeço e incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. E aqui, Vossa Excelência falou numa questão extremamente importante, deputado. Não estamos aqui, independente de ser da base do governo, de ser oposição. Governo, todos os governos têm base, têm oposição, e todos os governos são transitórios. Nós somos, em primeiro lugar, da base do Estado. Nosso compromisso, em primeiro lugar, é com o Estado do Mato Grosso do Sul. E, nesse sentido, nós temos que fazer essa leitura, sim. Todos os deputados têm que fazer essa leitura de uma forma mais ampla, mais profunda e discutir. Aqui é o local de nós fazermos essa discussão. Discutir com tranquilidade. Deputado Paulo Silva está colocando aqui um exemplo, tem outras questões, tem projetos aqui na casa também tratando de aumento de gastos. Como que nós ficamos nesse momento que nós estamos buscando, necessitamos, temos que economizar, nós estamos vendo a situação porque passa o mundo, na verdade. A crise não é uma coisa localizada no Brasil, mas ela no Brasil está agravada por uma conjuntura política também, mas ela está agravada, ela é real, e no momento desse tem que se fazer os devidos ajustes. Agora, o ajuste tem que ser feito de uma forma verdadeira. Todo mundo tem que dar a sua contribuição. Todo mundo tem que dar a sua contribuição. Porque a crise afeta todo mundo, ela não afeta mais o poder A e menos o poder B ou coisa desse tipo. Ela afeta todo mundo de igual, por igual. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante que nós temos que perceber, nós temos que estar atentos nessa casa, principalmente, para nós vermos, para nós votarmos aqui um projeto que claramente nós saibamos que isso vai gerar, de uma maneira uniforme, uma economia, ou minimamente
conter o aumento de gastos distribuído de uma forma igual para todos os poderes, deputado João Grandão. Porque senão é chover no molhado, é jogar para inglês ver, é não tocar o dedo na ferida onde efetivamente se pode economizar e não querer jogar o custo disso principalmente para o povo mais pobre e também no colo dos servidores públicos desse Estado, que é o que essa casa não deve permitir, por isso nós temos que aprofundar essa discussão. Pois não, deputado? Deputado Amarildo, eu tenho a convicção de que a sua manifestação está coberta de razão. E eu não vou ser repetitivo aqui, portanto, concordo plenamente com sua colocação. Inclusive, tem uma preocupação também que nós temos que ficar atento, que o projeto chegou e está tendo um impasse na Comissão de Constituição e Justiça e tal. Não dá para a oposição ficar na responsabilidade de resolver um problema que não é nosso. Lógico. Então, isso aí tem que ficar muito claro. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que nós fizemos recentemente aqui, ainda que não foram atendidas algumas situações, mas nós fizemos aqui uma revisão, eu insisto nessa casa, uma revisão do PPA, que é o nosso plano plurianual. Foi a primeira revisão que fez. E nós também aprovamos aqui um orçamento, um LDO e um orçamento, que com certeza estão todos conectados. O PPA com os programas para a LDO e para o orçamento. Nesse contexto todo, quando teve as alterações em relação às mudanças propostas pelo Poder Executivo, nós temos que levar em consideração se os programas que estavam contidos, que foram aprovados, se eles foram submetidos, evidentemente, a algum estudo para não ter, no caso, cessar, por exemplo, algum programa que estava em andamento. E eu fico preocupado, dentre várias questões, e Vossa Excelência é uma pessoa que conhece profundamente a questão da Secretaria de Fazenda, a questão das agenfas. Como que ficaria o pequeno produtor em relação às alterações? Porque parece que vai ter alguma coisa de forma regionalizada, alguma coisa nesse sentido. E isso me preocupa porque nós tivemos um embate aqui muito forte na questão da GTA, da Guia de Transporte Animal, que não poderia ser feito pela internet, o pequeno produtor não tinha acesso a isso. Fizemos uma discussão, tivemos o apoio de todos os parlamentares aqui. O deputado Zé Teixeira ajudou, o deputado, enfim, todos os deputados ajudaram naquele sentido, e hoje pode ser feito pela internet. Então, tem algumas situações, nós temos que ver se não vai cessar, se não vai ter interrupção de alguns programas que já estavam garantidos e já aprovados por aqui. Então, nesse sentido, quando está fazendo a fusão da Secretaria, por exemplo, da Agricultura Familiar, com a Secretaria que vai cuidar tanto da Agricultura Familiar como do agronegócio junto, precisa de ver se, em termos orçamentários, os programas foram remetidos da forma que foram aprovados aqui. Se não teve nenhum problema em relação à rubrica orçamentária. Segundo informações, Vossa Excelência estava junto quando nós conversamos, não teve, porque faz a transferência de forma por dentro do orçamento e tal. Mas nós temos que ter muito cuidado na questão de alguns programas que, de repente, ficam esquecidos, entendeu? Em função dessa fusão. Então, Vossa Excelência tem razão em relação à questão dos poderes, mas também em relação à revisão do PPA, o que foi aprovado na LDO e o que nós aprovamos aqui no orçamento, inclusive com algumas emendas que foram feitas em relação ao orçamento. Então, e eu concluo dizendo isso, a responsabilidade da Comissão de Execução Orçamentária, ela é fundamental nesse processo. A Comissão de Execução Orçamentária tem que estar muito atento para saber se não teve interrupção de programas que estavam colocados no orçamento e já aprovados por esta casa. Então, quero te parabenizar e só queria fazer essa observação, deputado. Obrigado, deputado João Grandão. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. E, deputado, a proposta do Executivo, ela mexe, porque ela coloca, é uma emenda constitucional, que ela está alterando a Constituição e ela está alterando, inclusive, também aquilo que nós já votamos aqui no PPA, na LDO, a alteração é total, está alterando através de uma emenda, está mexendo na Constituição para poder ter o poder de poder fazer as alterações necessárias nas demais leis também aprovadas por essa casa. Então, a disposição que tem o Executivo de fazer esse corte, pelo menos está expressa aqui no projeto,
né? Ela é forte porque mexe na Constituição, ela quer inserir novos artigos no ato das disposições transitórias da Constituição do nosso Estado para fazer esse engessamento. E eu penso, deputado João, que aqui, é por isso que ele está se buscando fazer com a emenda constitucional, para que tenha uma força e tendo o governo uma base ampla aqui, contando, logicamente, com a aprovação dessa, embora tenha um quórum mais qualificado, mas com a aprovação da emenda constitucional. O que eu quero chamar a atenção dos colegas deputados é exatamente isso, sabe? Independente de ter a base aqui, o governo ter a grande maioria dos deputados na base, mas esqueçamos a base e façamos uma discussão mais ampla a respeito das finanças do Estado e até que ponto que aquilo que o governo propõe nesse momento efetivamente é feito de uma forma justa, porque, eu quero repetir mais uma vez, não dá para você mandar um projeto aqui que impõe para um poder um sacrifício menor do que para os outros poderes. Ou que um poder chegue e discuta esse projeto, né, e discuta com o Executivo, ou faça alterações, que pode ser, inclusive, serem feitas alterações durante o trâmite do projeto nessa casa, em que um poder, seja ele o Legislativo, o Judiciário, ou o próprio Executivo, ou o Ministério Público, enfim, tenha compromisso menor do que os demais poderes. Então, essa questão eu acho ela extremamente importante, extremamente relevante. E é importante que a gente esteja atento a isso. Por parte do Executivo, senhor presidente, as discussões que nós temos que fazer aqui, nós, inclusive, da questão aqui das agenfas, estamos convocando, marcamos, inclusive, uma audiência pública agora para o dia 7, às 14 horas, aqui nesse plenário, para nós discutirmos com profundidade essa questão. Eu quero que o governo venha aqui e nos convença da economia com o fechamento de agenfa. Vai ser a primeira vez que um governo vai fazer isso, né? Primeira vez que um Estado vai fazer isso, primeira vez que um governo vai fazer isso. Fala, gente, nós estamos fazendo uma alteração na Secretaria de Fazenda, porque nós precisamos melhorar a máquina arrecadadora, nós precisamos resolver o problema fiscal do Estado, nós estamos em crise, nós precisamos economizar e precisamos arrecadar melhor, nós precisamos de uma máquina arrecadadora eficiente, nós precisamos de uma máquina arrecadadora que vá atrás, inclusive, do sonegador. E para a gente consiga fazer isso, nós estamos fechando 44 agenfas. Olha o paradoxo. É paradoxal, eu não entendo isso. Para mim, aumentar a arrecadação, eu vou fechar o órgão arrecadador. E eu quero saber qual que é a economia que vai gerar isso. É isso que eu quero saber, que ninguém fala. E que eu espero que dia 7 o governo venha aqui, o secretário de Fazenda, e mostre para nós. Olha, vai gerar X de economia fechando a agenfa lá do município tal, dos 44 municípios que o governo está buscando fechar essas agenfas. Cara, aonde que vai convencer? Qual que é o impacto positivo disso? Agora, eu mostro o impacto negativo. Eu mostro o impacto negativo com a arrecadação que é feita por essas agenfas hoje. Eu mostro o impacto negativo com a dificuldade que vai criar, principalmente, como lembrou bem aqui o deputado João Grandão, para os pequenos produtores. O pessoal lá do assentamento, lá do sítio, da pequena propriedade, que planta lá hortifruti, que planta feijão, que tira o leite, ele não tem uma intimidade com o mundo virtual, com a tecnologia da informação, como as pessoas da cidade têm. Isso é uma realidade. Quem que não conhece o perfil dos municípios do Mato Grosso do Sul, gente? A imensa maioria dos perfis dos municípios do nosso estado, da maioria dos municípios do nosso estado, que são municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, o sujeito precisa, sim, do auxílio do funcionário lá da agenfa para poder tirar a nota, para poder pagar o imposto, para poder fazer para poder arrecadar.
e para poder manter a sua vida formal ativa, porque senão ele não consegue vender, porque senão o cara da cooperativa não compra o produto dele, se não tiver com a nota, senão o cara do laticínio, onde ele vende o leite, também não vai receber, porque ele tem que estar com a nota, não vai fazer financiamento no banco, não tem uma vida formal ativa, todo mundo sabe disso, mas tem que pagar para ver. Tem que, alguém na Secretaria de Fazenda, eu imagino até que da onde, que setor, que vem com essas soluções mágicas, né, e coloca lá para o secretário, e o secretário, já vou conceder, e o secretário lá manda para frente, e não, é isso que vai acontecer, eu quero que venha aqui dizer quanto que vai gerar de economia. Porque dizer, porque tem um funcionário que ganha 25, 30 mil, e que lá ele não faz nada, porque tem um outro. Isso é uma questão de gestão. Se tem um funcionário lá que ganha bem e não está arrecadando aquém daquilo que deveria arrecadar, troca o funcionário. Põe uma sindicância em cima, muda ele de setor, muda de cidade, seja lá o que for, mas mantém o órgão arrecadador. Porque é o outro servidor que faz, porque nós vamos fazer com um servidor que não tem competência para tributar, arrecadar e fiscalizar, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Isso é uma ilusão. Ou nós vamos fazer, sabe o quê, deputado João Grandão? Nós vamos fazer com que o pequeno produtor, que já tem uma dificuldade imensa para manter ativa a sua formalidade, a sua vida formal para poder transacionar, para poder vender. Ele vai ter que arrumar mais um dinheirinho, deputado Paulo Silvio, para fazer sabe o quê? Para ir lá no escritório de contabilidade, porque é o menino lá do escritório que vai fazer para ele o que o funcionário da Genfa fazia, e ele vai ter que gastar lá também, no particular, porque não vai ter mais o funcionário da Genfa fazer isso para ele. Quer dizer, eu não entendo isso. E agora, o ponto fundamental, qual que é a justificativa? Economia. Eu quero que me fale o quanto que efetivamente vai estar economizando nessa questão. Dia 7, deputado Zé Teixeira, seria importante a presença de Vossa Excelência, que tem conhecimento de causa, que vive com os pequenos produtores, que é do meio, que sabe da necessidade de se manter essa formalidade, principalmente para os pequenos produtores. Importante participar dessa audiência pública para a gente ouvir da Secretaria de Fazenda claramente qual que vai ser o valor economizado com o fechamento dessas agências. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Marido, estou ouvindo Vossa Excelência com muita atenção e eu tenho participado desse processo há 20 anos que eu estou aqui na Assembleia, 22 anos. Eu nunca vi avanço maior do que no atual governo. Está tudo digitalizado. Tirava do produtor rural, na venda de talão de nota, milhões de reais, que fazia tantos mil talão na gráfica e vendia talão de 5 folhas por um preço, de 10 folhas por outro preço, de 20 folhas por outro preço. Um transtorno, quando sumia um talão, fazia uma autuação fiscal por suposição que a pessoa teria vendido o produto sem nota. Hoje está tudo informatizado. Existe uma lei específica que, para ser exator, tem que ser fiscal de renda, porque nós votamos aqui e os agentes tributários foram transformados em fiscal de renda com salário acima de 20 mil. Olha as cidades que tem no Mato Grosso do Sul, 79. Aí o senhor vê Douradina, Vicentina, Jataí, Juti, tanta cidade pequena, que não vai ficar desamparada pelo governo. Vai haver um escritório para dar atendimento ao pequeno produtor, porque o produtor informatizado, ele não vai mais em Agenfa. E até a nota de simples remessa, que só o estado de Mato Grosso do Sul, na federação, não tinha. Borracheiro tinha talão de nota aqui no Mato Grosso do Sul. O produtor rural, não. Tinha que ir lá na exatoria e comprar um talão. E ai dele, se perdesse um talão desse, ou se faltasse uma nota. Então, como o mundo ele avança a tecnologia, hoje muito pouca gente entra no banco. Ele faz todos os pagamentos dele pelo iPhone, pelo telefone. Ele compra, ele vende, ele paga, ele debita, ele acredita, ele tira extrato, ele fala o que ele bem entender. O governo
está pegando os fiscais de renda com esse salário alto em lugar que não tem necessidade nem movimento, porque ele não é arrecadador. Qualquer pessoa que tiver na exatoria e qualquer contribuinte quiser pagar, pode pagar para um fiscal de renda ou pode pagar para um funcionário com um salário menor, desde que atenda o usuário do serviço público. Porque hoje as mercadorias, elas vão para as grandes empresas e quem emite a nota na operação de venda é as empresas. Não tem talão de nota do produtor rural para ele pagar imposto. Quem emite a nota contra o produtor rural é as empresas. Tudo eletrônico. Tudo com a senha lá. Não tem necessidade de ficar essas exatorias com o salário de um fiscal de renda acima de 20 mil. E não vai ficar um produtor rural pequeno, nem uma pessoa que for usuário do serviço, que vai unir nos escritórios, e agro, atendimento de Agenfa, interligado com a cidade grande na Agenfa. Não tem problema nenhum essa reforma fiscal, na minha visão. Sempre eu fui favorável ao que Vossa Excelência está falando. A gente quer entrar na exatoria, conversar com o exator, fazer o pagamento lá na exatoria. Hoje é tudo digitalizado, não tem mais que conversar com ninguém. Nos bancos, quantos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica do Banco, foram dispensados? Porque quem está trabalhando hoje é a máquina, porque não aguenta tocar um país com a lei trabalhista que aí está, sem fazer uma reforma. Mas Vossa Excelência tem um pensamento do qual eu respeito, e pensava igualzinho Vossa Excelência pensa. Hoje eu penso o contrário. Só em evitar de eu ir ser maltratado na exatoria e ter minha senha para me emitir a nota de remessa ou de venda que eu quiser, eu estou satisfeito, porque o mundo avança, a tecnologia vem e o governo está fazendo uma reforma, na minha visão, necessária. Muito obrigado. Deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência há 20 anos aqui no Parlamento e acabou de dizer que é a primeira vez que vê uma reforma. Aqui já passaram várias reformas e Vossa Excelência, como deputado, votou todas. E Vossa Excelência mesmo disse que é a primeira vez que vê uma reforma tratar dessa questão, inclusive do fechamento de Agenfa. Até então, nenhum governo fechou a Agenfa. É o primeiro governo que vai fazer isso, que está buscando fazer isso. E quero acrescentar um outro dado, deputado Zé Teixeira. Nenhum estado fechou a Agenfa, órgão arrecadador seu, nas cidades. Nenhum estado, pode pesquisar no Brasil, nenhum estado fechou. Mato Grosso do Sul é o primeiro que está buscando fazer isso, e é agora no governo do Reinaldo que Vossa Excelência fala que depois de 20 anos. Deputado Zé Teixeira, eu trabalhei 35 anos na Secretaria de Fazenda. Eu sou de uma época que eu entrei no concurso de 1981, que nós emitíamos documento de arrecadação naquelas máquinas de datilografia, que carimbava a nota fiscal com aquele carimbo mesmo, manual, com tinta, com uma almofada, deputado João Grandão. E ao longo do tempo, eu vi toda a transformação tecnológica que foi feita dentro da Secretaria de Fazenda. E não é coisa do governo do Reinaldo Azambuja, é a coisa de todos os governos. Porque para o avanço tecnológico dentro da Secretaria de Fazenda acontecer, foi feito, na verdade, um contrato votado por essa casa com o Banco Mundial, que financiou programas de modernização e aperfeiçoamento da máquina arrecadadora. Então, não é mérito do governo A, B ou C, todos os governos. Eu, inclusive, durante 2 anos que fui secretário adjunto da Secretaria de Fazenda, fui o gestor desse programa. E com ele nós avançamos e muito. E nós temos realmente um avanço tecnológico forte feito através de implantação de sistemas, de mudança de ferramentas, novas ferramentas que foram implementadas na função de tributar, arrecadar e fiscalizar. E sou totalmente favorável. Se tem alguém que é favorável ao avanço tecnológico, sou eu. Principalmente nesse setor, que sei o que era trabalhar 35 anos atrás, da maneira como nós trabalhávamos e da maneira como nós trabalhamos hoje. Só que, deputado Zé Teixeira, tem uma coisa que o avanço tecnológico, por exemplo, ele não contém. Tem uma coisa que o avanço tecnológico não muda, se não for com a presença do fiscal,
que tributa, arrecada e fiscaliza. Por exemplo, a sonegação. Você não contém sonegação simplesmente com a mudança das ferramentas, com o avanço da tecnologia. Vossa Excelência disporá de 1 minuto para já vou encerrar, seu pronunciamento. senhor presidente. Então, tem outras questões que não é só a máquina, senão nós íamos colocar lá um posto eletrônico de arrecadação na cidade e acabou. E ninguém mais vai sonegar imposto na cidade. Todo mundo vai arrecadar. Nós temos uma cultura de sonegação. O Estado, deputado Zé Teixeira, ele precisa ter controle. O Estado precisa ter controle, até para ele saber se ele tem que aumentar a eficiência da máquina ou não, se ele tem que elevar tributo ou não, se ele tem que diminuir a carga tributária, mas ele precisa ter o controle. O controle é fundamental. Agora, para você poder alimentar um sistema de dados, você precisa de gente lá, ó, colocando as informações dentro desse sistema. Você precisa, senão não vai alimentar. Senão o Estado não vai ter as informações e não vai ter a visão que ele precisa ter. Então você precisa ter pelo menos um agente arrecadador. Isso é estratégico, é importante. Eu estou falando disso porque depois eu quero pegar lá na frente as alterações e o engodo que de repente o Estado entra achando que vai economizar e de repente começa a perder, a ter prejuízo na arrecadação em função dessas mudanças que se dão por outros motivos, muitas vezes, que não vêm ser debatido aqui nessa casa. Motivos internos dentro da Secretaria de Fazenda, né? De choque, de enfrentamento de corporações que não interessam a ninguém, que não interessam à sociedade, mas que são feitos, muitas vezes, na surdina e colocado para o secretário assinar, e é isso que eu quero questionar dia 7, o secretário Márcio aqui, para quando nós vamos estar discutindo essa questão com profundidade, deputado João Grandão. Então, senhor presidente, para encerrar essa questão, eu queria abordar também uma outra questão aqui, mas não tenho tempo, que diz respeito à questão da Lei Candir, eu quero falar na próxima sessão sobre uma ação no Supremo e a posição do nosso Estado com relação às perdas da Lei Candir, mas quero terminar com relação a essa questão das AGEFAS. Quero convidar os demais deputados, porque isso faz parte do pacote de medidas que o governo mandou para essa casa e que, com certeza absoluta, principalmente nessa questão, não vai ter praticamente nenhuma economia. Então é necessário a gente aprofundar essa discussão, porque ela interessa aos contribuintes de uma maneira geral, aos prefeitos de uma maneira geral que têm se posicionado contra e principalmente ao pequeno produtor, que precisa do apoio, que precisa do agente para orientar, porque senão ele vai ter que buscar em outro lugar e tirar dinheiro do bolso. Então, no momento de crise, nós vamos fazer uma medida que não gera economia para o Estado e vamos impor, principalmente ao pequeno produtor, um gasto a mais ainda, porque ele vai ter que pagar para alguém fazer aquilo que o servidor da AGENFA fazia, no mínimo nesses 44 municípios que estão querendo fechar as AGENFAs, senhor presidente. Por enquanto é só isso. Volto na próxima sessão com a questão do Supremo Tribunal Federal e da Lei Candir, deputado João Grandão. Muito obrigado, senhor presidente.